Oi, galera, continuando a falar um pouquinho da igreja de Laodiceia, mas focando em outro ponto hoje sobre quem Jesus é e sobre qual a nossa resposta a isso. Então, lá em Laodiceia, eles não tinham água própria, a água vinha das duas cidades vizinhas. A cidade de Hierápolis tinha água quente, termal, medicinal. E a cidade de Colossos tinha a água fria, refrescante, porque lá naquela região é tipo ainda é Oriente, ali é bem árido, né? Então, eles foram e canalizaram a água dessas duas cidades vizinhas para atender a demanda de Laodiceia. Só que ao contrário do que se pensava, que ia chegar água quentinha de Herápolis, ia chegar água geladinha lá de Colossos, no que eles fizeram isso, na prática, a água chegou morna. Então ela não servia nem de cura, nem de refrescância. E é isso que a gente vê em Apocalipse 3,15, que essa questão ela foi comparada com o coração dessa igreja. Então ela diz assim: eu sei o que vocês têm feito, sei que não são nem frios nem quentes, como eu gostaria que fossem uma coisa ou outra, mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Então, às vezes a gente escuta muito essa passagem no sentido falando sobre frieza espiritual e tal, pra você seja quente ou seja frio, mas não seja morno. Então, tipo assim, ou você é crente de verdade ou você vai pro mundão, mas não fica nesse pé lá, um pé cá. E o que na verdade ele está dizendo é que tanto quente quanto frio eram coisas boas, porque tanto uma água curativa quanto uma água refrescante são coisas maravilhosas, né? Inclusive, lá em Mateus 10:42, Jesus fala assim: eu afirmo a vocês que isso é verdade, quem apenas por ser meu seguidor der ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá sua recompensa. Então, essa igreja, Jesus estava dizendo para ela o seguinte, que eles não eram nem curativo, nem refrescante, que eram duas coisas boas. Eles estavam mornos. E sabe quando a gente bebe, que a gente fala aquela água que ficou na garrafinha o dia inteiro no carro, no sol? Que você fala, que vontade de vomitar? Porque, tipo, é uma água ruim, sabe? Não, é inútil. Ela não serve nem para uma coisa, nem para outra. Então era assim que as pessoas estavam sendo, elas não estavam sendo um refresco para os cansados e não estavam sendo cura para os enfermos. A atitude deles, eles só estavam preocupados em si mesmos, igual eu comentei ontem sobre a riqueza, as atividades que eles faziam, tipo, eles só estavam interessados no próprio interesse. E aí a gente pensa, se Jesus é quem ele diz ser, então isso muda tudo. Agora, se Jesus é apenas alguém que veio e tal, e ele não é quem a gente, como um cristão, acredita ser, então beleza, vai viver sua vida. Agora, se Jesus é Deus, se Jesus é quem ele diz ser, para aí, gente. Isso daí muda tudo. Muda tudo porque não existe uma meia conversão, não existe, legal, eu acredito então que Jesus veio, pagou meus pecados e agora eu sou livre, eu vou pro céu e agora enquanto eu chego até meus 100 anos, se Deus permitir, eu vou viver na minha vida e cuidando só dos meus próprios interesses, não preciso pensar em eternidade. E, ei, Jesus é Senhor e Salvador. Às vezes a gente está subestimando essa parte do Senhor aí. Então, a frieza espiritual, tem muita gente também que acha que é sobre agitação, sobre ser crente fervoroso. E, gente, isso é muito menos sobre agitação. Isso não é sobre agitação. Isso é sobre uma vida de obediência, uma vida de comprometimento. E é a partir do momento que a gente entende quem Jesus é e qual é a nossa resposta quanto a isso. Não existe subcristianismo, não existe meia conversão. Ou é tudo ou é nada, é entrega completa. Então a gente vê uma passagem lá em João 8, que é sobre os judeus conversando com Jesus, e ele dando algumas referências sobre Abraão, e ele tentando explicar quem ele era, e eles meio que tentando pegar ele ali nas palavras, então, e vou falar um pouquinho a partir do versículo 52 de João 8, ele fala assim:
Agora temos certeza de que você está dominado por um demônio, porque Abraão e todos os profetas já morreram, mas você fala: quem obedecer aos meus ensinamentos não morrerá nunca. Será então que você é mais importante do que Abraão, nosso pai que morreu? E os profetas também morreram. Quem você pensa que é? Aí Jesus respondeu: se eu elogiasse a mim mesmo, meus elogios não iam valer nada. Quem me elogia é o meu Pai, o mesmo que vocês dizem que é o Deus de vocês. Vocês nunca conhecerão a Deus, mas eu conheço. Se eu disser que não conheço, serei mentiroso como vocês, mas eu conheço e obedeço ao que ele manda. Pega esse detalhe. Eu obedeço ao que ele manda. Abraão, o pai de vocês, ficou alegre ao me ver o tempo da minha vinda. Ele viu esse tempo e ficou feliz. Aí os caras falam pra ele: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Perguntaram eles. Aí ele responde: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Antes de Abraão nascer, eu sou, respondeu Jesus. Então eles pegaram pedras para atirar em Jesus. Por que que ele diz eu sou? Eu sou é uma referência lá em Êxodo 3,14, quando Deus diz a Moisés: eu sou que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então, quando eles pegam as pedras, eles estão remetendo a Levítico, a lei mosaica que diz que a punição prescrita pela lei para blasfêmia, que no caso Jesus estava falando que ele era Deus, a punição era a morte. Então, por isso que eles pegam as pedras. Eles entenderam que Jesus estava claramente dizendo para eles que ele era igual a Deus. Então, gente, até eles entenderam. Então, se você ainda não entendeu, esse é o momento de você parar e pensar. Se Jesus é quem ele diz ser, qual é a nossa resposta quanto a isso? Se a gente crê que Jesus é nosso Salvador e Senhor, a gente tem que viver uma vida de acordo com essa verdade. Então é uma vida de entrega completa, de obediência radical, como ele disse. Obediência, ele diz e eu faço. E uma das passagens que eu acho muito legal é quando Jesus cura o servo do centurião e ele vai lá e pede para Jesus curar. E Jesus, ele fala assim: mas o senhor não precisa nem ir lá não, porque eu tô acostumado com essa coisa de exército e tal, e eu sei que quando eu dou uma ordem, é missão dada, missão cumprida. Então o senhor pode só, o que o senhor disser vai ser feito, eu creio nisso. E Jesus elogia ele, fala assim: nossa, que tamanha fé! E assim como você creu, vai acontecer. E na mesma hora o servo dele é curado. Então, ele entendia exatamente o que era uma vida de obediência, sabe? Então, galera, missão dada, missão cumprida. Você não tem um chamado para ser missionário. Você tem uma ordem de Jesus. E a ordem é clara. Ide e pregai o evangelho. Viva uma vida, seja minha testemunha. Essa é a nossa ordem. E se a gente entende quem ele é, a gente tem que viver essa vida de obediência. E a nossa vida tem que refletir gratidão, como eu comentei ontem. E a gratidão ela é expressa através de uma vida de obediência. Então, que a gente possa hoje lembrar quem Jesus é e qual tem sido a nossa vida em resposta a isso. Se tem que recalcular a rota, recalcula agora. Não empurra com a barriga mais não. Você ainda tem muitos anos aí para viver uma vida sensacional. Ao lado de Jesus, a gente ainda tem muita obediência e muito comprometimento para a gente viver junto com Jesus.